Boa noite a todos. Estamos iniciando mais um momento de luz e pedimos a Deus que esteja conosco nesse momento para que a gente possa estudar um pouquinho. A mensagem da noite de hoje é superação de obstáculos emocionais e espirituais. Meus irmãos, se nós nascemos no planeta Terra, e se a gente foi feito por Deus, pela sua misericórdia, simples e ignorante, e nos deu a eternidade do crescimento moral e, consequentemente, o espiritual, todos nós enfrentamos todos os dias obstáculos, sejam emocionais, sejam profissionais ou em qualquer área que a gente possa estar. E o Espiritismo nos fala a respeito disso também. Então, ninguém vence ou ninguém alcança a superação dos obstáculos sem esforço. Então, todos nós temos de despender todos os dias enormes energias para que a gente possa superar obstáculos com maior ou menor intensidade, dependendo do nosso grau de evolução. Então, qual é a forma correta de encarar esses obstáculos na existência atual? Ninguém escapa do aspecto natural, do aspecto da nossa vida, porque nós já vivemos N existências, cada uma com seus problemas emocionais. Então a gente traz impregnado na alma, nessa encarnação, tudo aquilo que a gente fez de bom, ou que a gente fez ruim. Se estamos aqui nesse planeta Terra, nós estamos no lugar correto, porque o planeta Terra ainda é um planeta de provas e expiações. Então nós trazemos na nossa bagagem, nessa existência atual, tudo aquilo que a gente fez de bom e tudo aquilo que a gente fez de não tão bom, de errado, e estamos aqui vivenciando nessa vida as nossas dificuldades. Então, todos nós temos esse desafio. Alguns deles podem ser comuns a todos os indivíduos. E eles não são particulares, incomparáveis, se encarados de forma diferente por cada um de nós. Então nós temos de enfrentar com firmeza esses problemas emocionais que a gente traz conosco ou que a gente adquire nessa vida, enfrentá-los para poder evoluir. Isso está lá na reencarnação, na nossa doutrina e na lei de causa e efeito. Para o Espiritismo, os desafios da vida são experiências das quais precisamos enfrentar para evoluir. É a partir dos obstáculos
que superamos limites e desenvolvemos as nossas capacidades. Ou seja, temos a oportunidade de viver na Terra para buscar esse aperfeiçoamento. Deus criou as mesmas leis para todos os indivíduos. Então, nós chegamos aqui com as mesmas condições morais e intelectuais, com o corpo apto para desenvolver essas potencialidades que está dentro de nós. E há sempre os motivos das provas e das expiações. Nenhum de nós vai passar por essa vida sem enfrentar obstáculos. E só o Espiritismo, através da sua sabedoria, é que vai dar a força suficiente para que a gente possa vencer essas barreiras. Tudo aquilo que nós adquirimos ao longo das nossas existências, através dos nossos sentimentos, elas vão formando gavetas, porque são sinais que nós não conseguimos resolver essas imperfeições que nós carregamos, seja de raiva, seja de rancor, seja de inveja, seja de maldade que nós carregamos dentro de nós. Então, tudo aquilo que nós ainda não conseguimos extirpar da nossa existência, elas vão criar esses obstáculos emocionais. Porque nós somos fruto daquilo que nós fazemos, de bom ou de mal. E aquilo que a gente recebe de bom ou de mal é o reflexo das nossas ações. Então, nós adoecemos por vários fatores. Então, a gente tem que tirar no Espiritismo, na lei de causa e efeito, e olhar o que nós estamos fazendo da nossa existência. Jesus, que nos prometeu a cruz redentora aos que desejavam segui-lo. Com efeito, ele subiu, pregado ao madeiro infame, para nos trazer a verdade divina, a palavra libertadora. Então, por que nós haveremos de aguardar maneirismos? Levar a vida de uma maneira leve, suave. Nós não temos condições disso. Porque nós não somos seres perfeitos. Quão imperfeitos nós somos. Então, nós precisamos considerar os obstáculos para testar a robustez da nossa fé, da paciência, da resistência, que está no nosso universo emocional, entre outras coisas. Portanto, se as suas condições de vida vêm lhe amortecendo as asperezas do caminho, não espere que isso seja para sempre, porque outras dificuldades vão surgir. Porque nós temos de apagar tudo aquilo que nós colocamos nas nossas gavetas, pela nossa inconstância. E pela nossa inconstância, a gente vai adoecendo mentalmente. Porque
nós não temos condições de nos libertar dessas condições emocionais que ainda travam o nosso desenvolvimento espiritual, a nossa reforma íntima. Nós já falamos muito de reforma íntima. Não é uma coisa fácil. É muito difícil. Então, nós temos de refletir todo dia. O que eu fiz de bom? O que eu fiz de bom para mim, primeiramente? E depois, no seio da nossa família. Porque a nossa família é o nosso núcleo, é o nosso apoio para vencermos o egoísmo e pensarmos no outro. Então é dentro de casa, vivendo com aqueles que nos são próximos, é que a gente tem a primeira experiência nessa vida. Então, nós precisamos da família. A família é o nosso apoio. É aonde que a gente vai aplicar o nosso evangelho. Então, se nós temos o apoio da nossa família, nós estamos conseguindo conciliar boas coisas dentro da nossa casa, aí nós temos condições de começar a mudar as relações que nós vamos manter com os nossos irmãos em Cristo. Cada um com a sua individualidade, cada um com as suas dificuldades, cada um carregando aquilo que consegue carregar. Porque todos nós, chegando aqui, uns podem trazer mais coisas boas, aprendizado de outras existências que a gente ainda não conseguiu. Então dá a impressão, por que comigo? E por que não com ele? Isso é questão de mérito. O nosso mérito é que nos habilita às mudanças que nós queremos para que nós melhorarmos o nosso aspecto emocional. Porque tem um ditado muito antigo dos irmãos que fala: corpo são, espírito são. Espíritos são, corpo são. Porque as doenças emocionais faz com que a gente reflita. E reflita com serenidade. Eu vivi 70 anos da minha vida trancando as coisas dentro das gavetas. Então, depois da pandemia, as coisas começaram a mudar. Chegou num ponto que os problemas emocionais tomaram uma proporção enorme. Aí, com a ajuda de muitos, eu procurei ajuda psicológica, que é a terapia. Busquei ajuda na psiquiatria e tendo como base a minha convicção no Espiritismo, porque me supre também as minhas necessidades. Então, todos nós estamos expostos a essas situações. Então, tem um ano que eu faço tratamento médico, bebo as medicações prescritas e tento colocar minha ordem, a minha vida em ordem, tanto a vida espiritual como
as emoções do corpo, das dificuldades que a gente tem para poder conciliar tanta coisa que nós não temos condições de resolver por nós mesmos. Mas, de toda forma, são desafios existenciais. Tem hora que todos que convivem comigo percebem a transformação do humor, da feição, das reações. Eu nunca tirei um dia de licença do meu trabalho por causa da depressão ou da ansiedade que convive comigo. Eu desempenho a minha obrigação todos os dias. Chegando em casa, eu faço as reflexões necessárias para que a gente possa, ver o que eu construí, ver o que eu consegui mudar, ver aquilo que eu tenho condições de fazer para melhorar as minhas expectativas de vida. Nunca deixei de apoiar os meus filhos, os meus netos, a minha esposa, a minha família em geral, e nem meus colegas de trabalho. Então, aí eu analiso a minha religião que eu escolhi nessa existência, que é o Espiritismo. Porque só ele nos explica com a clareza que nós precisamos para entender essas dificuldades. Os obstáculos, quando adequadamente interpretados, constituem as provas indispensáveis e intransferíveis ao indivíduo serioso de luz. Por meio delas, o postulante obtém as forças e capacidades necessárias para alçar voos mais altos. Então, gente, a nossa religião, ela nos instrui, ela nos dá os roteiros necessários para a gente vencer essas dificuldades. Quando que a gente lê lá no nosso Evangelho, a porta estreita, nós vemos o tão difícil que é a junção do nosso corpo e do nosso espírito para que caminhe junto. Porque entrar pela porta estreita, meus irmãos, é muito difícil. Depende de muito trabalho. Então, na obra Caminho, Verdade e Vida, fala o seguinte: de todas as promessas de facilidade sobre o mundo, pois, além de vãs, elas nada proporcionam o nosso amadurecimento interior. Com muito acerto, o citado benfeitor pondera: deve saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Então, gente, voltando no nosso Evangelho. No Espiritismo, a superação dos obstáculos emocionais e espirituais é vista
como parte do processo evolutivo da alma, onde as dificuldades são oportunidades de aprendizado e crescimento. Através da reforma íntima, busca-se transformar padrões negativos em virtudes, utilizando a lei de causa e efeito para compreender as experiências e progredir espiritualmente. Então, entrando na reencarnação e da lei de causa e efeito. O Espiritismo ensina que a vida se estende além da morte física, com múltiplas encarnações, como forma de aprendizado e evolução. Isso nós sabemos. Não precisa nem de abrir o Evangelho. Nós sabemos. Então nós temos de ter certeza, né, que nós estamos fazendo o certo. A reforma íntima. A reforma íntima é o processo de autoconhecimento e transformação moral, onde o indivíduo busca identificar e corrigir os defeitos, cultivando as virtudes como amor. Essa transformação é fundamental para a superação de obstáculos e para a vida espiritual. Qual que é o papel dos espíritos nesse processo? Os espíritos, tanto encarnados quanto os desencarnados, exercem influência sobre nós, podendo nos auxiliar na jornada evolutiva. Então nós temos que saber com quem andamos, quais as nossas companhias, do lado de cá e do lado de lá. Então isso é primordial que a gente conheça, porque senão a gente desce, a gente não sobe. Então, nós temos de ter contato com os espíritos superiores, através da mediunidade e através da prece. Então, a prece é aquilo que nos move em todas as situações físicas que nós passamos todos os dias. A gente levanta, a gente agradece pelos dias, pelas dificuldades que virão, porque a gente sabe que vão vir. E a gente agradece pela oportunidade de mais um dia de vida aqui nesse mundo. E à noite, a gente faz o balanço do dia e agradece. E pedindo descanso, no descanso, o nosso contato com aqueles que nos guiam e que nos guiam para o caminho do bem. E a gente tem de ter gratidão pela vida, meus irmãos. Nada mais valioso do que a nossa vida, porque através dela é que a gente constrói bênçãos para que a gente possa ter condições de abençoar aqueles que convivem conosco, mesmo com todas as diversidades que a gente possa passar no decorrer dos dias. As práticas que nós temos de exercitar. Prática como a prece, acabei de falar. A meditação. Eu tenho hora que eu me perco nas minhas meditações. Tem hora que eu divago, eu penso demais, né? Então,
A reforma íntima, a Leidinha está falando aqui, que exige autoconhecimento e é quando realmente podemos mudar alguém. E esse alguém é nós mesmos. Corretíssimo. Porque nada melhor do que a convivência humana para a gente educar a nós mesmos todos os dias. Essas práticas nos ajudam a desenvolver a fé. A fé firme, forte, que nem o peso do mundo consegue fazer com que ela nos deixe. A nossa fé é a nossa força de vida. É a fé naquele que nos criou, simples e ignorantes, que passamos por tantas circunstâncias difíceis, mas estamos sempre fortes, presentes, todos os dias, mesmo com todos os males que carregamos dentro de nós. Então, otimismo e esperança de vida, mostrando que as dificuldades são temporárias e que a evolução é um processo contínuo. Então, a nossa evolução, ela ocorre de minuto a minuto. De minuto a minuto ocorre esse processo de mudança íntima dentro de nós. E só a mudança íntima, ou essa reforma íntima que nós falamos, é que vai fazer com que a gente vença tanto as barreiras emocionais como as barreiras materiais. Em resumo, a superação de obstáculos emocionais e espirituais no Espiritismo envolve a compreensão da lei de causa e efeito, a reforma íntima, o auxílio dos espíritos e a prática de atividades que fortalecem esse espírito ou esses espíritos, visando o progresso e a felicidade. Então, gente, essa é a mensagem que sugeriram aí no grupo e eu achei por bem trazer aqui para a gente poder pensar. Todos nós, as nossas imperfeições, aquilo que a gente não conseguiu ainda expurgar de nós. E eu falei agora mesmo, essas dificuldades. Então, eu vou reforçar elas aqui para que a gente, nesses momentos, a gente tenta mudar as nossas ações e não deixar que elas entrem para as nossas gavetas, trazendo no futuro dificuldades que a gente não tem condições de vencer sozinho. Então, são as fugas psicológicas. A gente consegue fugir, né? Através dos nossos pensamentos. A preguiça, a raiva, o medo, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, neurastenia, drogadição, fazer uso de drogas, o tabagismo, que é fumar, o vazio existencial, o estresse, a fobia, a coragem, o amor, a morte. Então, se a gente observar tudo isso aqui, eu acho que a gente consegue fazer essa superação com dignidade, com amor no coração e com a ajuda
desses batalhadores que são os nossos terapeutas e os psiquiatras, que nos ensina a abrir essas gavetas para que a gente seja realmente o espírito que Deus criou, simples e ignorante, no caminho da eternidade. Boa noite, muito obrigado pela atenção de todos, né? Então eu agradeço muito essas oportunidades, esse momento que a gente dispõe para poder fazer essas lives. Eu me sinto leve, não me pesa, pelo contrário, me dá o amparo que eu tanto preciso. Muito obrigado a todos. Uma boa noite para todo mundo, bom feriado, e que Jesus nos dê a força necessária para carregar as nossas necessidades e as nossas gratidão por todos aqueles que de um jeito ou de outro faz parte da nossa existência. Muito obrigado.